Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a ginástica enquanto manifestação da cultura de movimento. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês percebam que há vários estilos de movimentos e, de acordo com a cultura que esse estilo de movimento está inserido, nós podemos contextualizá-lo, como nós vamos ver nos slides para frente. Então, um certo movimento pode expressar uma característica para nós, mas em outro contexto cultural, em outro país, pode expressar algo totalmente distinto, diferente do que nós estamos acostumados. Então, eu pergunto para vocês agora, você sabe me dizer o que é ginástica? E sabe também quando que a ginástica ela se estabeleceu como cultura de movimento? Vamos responder isso juntos? Então, a ginástica, ela nasceu do berço da civilização lá na Grécia. E ela veio do termo ginastike, que significa a arte de se exercitar e fortalecer o corpo. Os gregos, então, eles pensavam que toda a sua população ela deveria desenvolver as capacidades físicas, todas as capacidades físicas. Vamos relembrar quais são as capacidades físicas? Equilíbrio, agilidade, coordenação motora, flexibilidade, força e resistência muscular. Vamos relembrar o que é cada um? Equilíbrio é quão estático eu permaneço no movimento. Agilidade, como que eu consigo mudar de direção? Será que eu consigo rápido, devagar? Flexibilidade, quanto eu consigo ampliar o meu movimento? Coordenação motora, será que eu tenho coordenação para realizar um determinado exercício, um movimento? Força, quanto de carga eu consigo, por exemplo, empurrar? Será que eu consigo empurrar 30 quilos de carga? E resistência muscular, será que quanto tempo eu consigo resistir essa carga? Quantos segundos eu consigo resistir esses 30 quilos ali no braço? Então eles pensavam isso, eles cultuavam o corpo, eles cultuavam essa forma de vida, essas capacidades. Para eles também era como se fosse uma filosofia o desenvolvimento do corpo. Então, os gregos, eles criaram o termo corpo belo, corpo perfeito. É dali que partiu esse termo que nós conhecemos hoje, um corpo perfeito. Então, surgiu o ideal de beleza humana, veio lá da Grécia. E agora, nós vamos fazer o exercício de número 1. Vamos olhar aqui? Cite um exemplo de como a ginástica era utilizada no período pré-histórico. Se você não lembra lá das aulas de história, analise a figura aqui e responda. A professora vai dar um tempo para vocês e nós voltamos com a correção.
Conseguiram responder? Então, vamos analisar juntos aqui essa imagem? Só olhando aqui a imagem nós conseguimos perceber várias ações. Vamos relembrar que na pré-história todo e qualquer movimento era considerado ginástica. Então nós conseguimos observar que eles caçavam, né? Eles se alimentavam, eles faziam suas próprias ferramentas e tudo isso era uma forma de eles se exercitar, era uma forma deles praticarem a ginástica. E também podemos citar vários contextos onde a ginástica ela estava inserida lá na Grécia. Nós podemos dividir a ginástica de Atenas e a ginástica de Esparta, onde a ginástica de Atenas era mais voltada ali para esse culto do corpo, a educação corporal. E já Esparta não. Esparta utilizava da ginástica para moldar soldados, soldados para a guerra. Então utilizava para fins militares essa ginástica. E agora vamos verificar como que a ginástica foi inserida em Roma. Então, a Grécia teve o seu declínio ali, os romanos ficaram fortalecidos e a ginástica, nesse momento, ela foi vista apenas para fins militares. Então, a ginástica para fins corporais, para fins de embelezamento, para você desenvolver as capacidades, para você cultuar o seu corpo, era visto como algo imoral, algo que não podia. Por quê? Porque Roma sofria muito a influência da igreja e a igreja falava que o culto do corpo, o embelezamento do corpo era algo que não vinha de Deus. Então, eles voltavam essa ginástica apenas ali para os seus guerreiros, para moldar os seus guerreiros para a conquista de novas terras ali. E já no século XVIII, ela foi dividida também em dois conceitos: expressão corporal e exercício militar. Então surge ali várias vertentes. Nós vamos verificar quais são essas vertentes das ginásticas e elas tinham por objetivo regenerar a raça, promover a saúde, formar pessoas para servir a pátria e a indústria e desenvolver a moral dos cidadãos. Ou seja, eles queriam mesmo cidadãos fortes, cidadãos que servissem a pátria, que pudessem morrer pela pátria, mas teriam que ser indivíduos com toda a capacidade, todas as capacidades físicas desenvolvidas ali. Agora, vamos fazer então o exercício de número 2? Vamos verificar então? Na sua opinião, na atualidade, a ginástica está associada a quais relações sociais? Competição, saúde, estética, entre outras tantas. Justifique a sua resposta. A professora vai dar um tempo para que vocês pensem e insiram a sua resposta lá no caderno e nós voltamos posteriormente para a correção.
Então, estudantes, conseguiram responder? Vamos analisar junto essa imagem? Só analisando aqui nós vemos duas pessoas na academia. Então, a ginástica hoje, muitas vezes, está associada apenas àquela ginástica de academia. Será que realmente é só isso? Vamos ver como que a ginástica chegou no contexto que está hoje? Então, lá nos primórdios, nós vamos ver a escola da ginástica dinamarquesa. Como que na Dinamarca a ginástica ela nasceu, o que ela desenvolvia. Então a gente consegue verificar que lá na Dinamarca os movimentos eram suaves e naturais, não era nada forçado. Então eles faziam os movimentos fluírem. E foi ali na Dinamarca que foi implantado pela primeira vez a ginástica dentro da escola, mas não com fins militares, pensando todo nesse exercício fluido, nesse exercício natural. E eles classificavam a ginástica em geradores de força, então eles ainda não tinham aquela definição das capacidades físicas, mas eles tinham a sua subclassificação, né? Que eram geradores de força, geradores de potência muscular, geradores de flexibilidade e geradores de destreza. Eram essas habilidades que eles praticavam com as crianças dentro da escola ali na Dinamarca. Já no método sueco, ele desempenhava outro sentido. Ele foi utilizado como desenvolvimento harmônico do corpo com exercício de fácil compreensão e utilizava o banco sueco e o espaldar. O que eram isso? Eram instrumentos que eram utilizados principalmente para desenvolver as capacidades físicas, equilíbrio, resistência, força, coordenação, e foram eles os precursores do desenvolvimento do aquecimento e do relaxamento. E eles dividiram a ginástica ali em ginástica militar, que era mais voltada para cunhos de guerra, ginástica médica, que era para fins de você tentar reverter ou até tratar alguma doença em forma de prevenção, também eles utilizavam a ginástica. Ginástica estética, que era aquela para você moldar o seu corpo de acordo com os padrões da época, e a ginástica educativa, que era aquela ginástica que estava inserida e englobada dentro da escola. Já a ginástica na França, né? O método francês. O método francês, ele tinha aquele método padronizado, aquele método plástico. É aquilo, um padrão de exercício. Então, eles enfocavam o corpo belo. Nós podemos citar aí movimentos plásticos, o balé, né? O balé foi inventado lá na França e a gente consegue observar o quão perfeitos são os movimentos de uma bailarina. São realmente exatos aqueles movimentos. Então, foi ali que na França, que deu início aos exercícios de ordem, exercícios militares e ginástica de aparelhos. Eles não foram os precursores da ginástica com aparelhos, como nós vamos ver para frente, mas eles também realizavam exercícios ginásticos em aparelhos. Já a ginástica alemã, né? Nós conseguimos verificar através da história que foi ali na Alemanha que teve as guerras. Então, eles utilizavam da ginástica para realmente moldar os seus soldados, para que os soldados servissem a pátria. E eles utilizavam desses exercícios para chegar a esse fim. E foi na Alemanha
que eles desenvolveram a ginástica com aparelhos, ou seja, aquela ginástica que nós vimos lá nas Olimpíadas com aparelhos, as argolas, a trave, a paralela, a simétrica, a barra fixa, foram todos vindos lá e herdados da ginástica alemã. Já a ginástica ali inglesa, a ginástica na Inglaterra, ela já estava mais voltadas para fins esportivos. Tanto é que a gente consegue observar que foi lá na Inglaterra onde surgiram vários jogos, como por exemplo o futebol, o rugby, foram todos jogos inventados então pela escola inglesa. E agora, pessoal, a professora vai deixar para vocês o exercício de número 3, que diz o seguinte: em relação às atividades que você realiza, qual método ginástico melhor se encaixa em sua prática? Pense desses que nós falamos, né? O ginástico, dinamarquês, inglês, alemão, e respondam, justifiquem. A professora vai dar um tempo para vocês e nós voltamos em sequência. Conseguiram responder, estudantes? Essa é uma resposta muito pessoal, então nós não vamos corrigir juntos, porque a resposta que vocês colocarem está correta. E agora eu vou deixar umas dicas de filmes para vocês assistirem, que mostra e demonstra esse histórico do desenvolvimento da ginástica, como Gabby Douglas, Full Out, Atleta A
enfrentando a barra e segunda chance. Vamos relembrar o que nós estudamos? Vamos lá? Então, a gente viu o que é ginástica, né, que é a arte de exercitar o corpo. Nós vimos o histórico da ginástica, o seu contexto onde estava inserido em alguns países e vimos alguns métodos ginásticos que eram utilizados. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a ginástica e o seu histórico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!